Sejam todos bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Hoje o nosso convidado será Alexandre Galante. O responsável pela entrevista será o professor Ricardo Cabral. É com você, Ricardo. Tudo bem, sejam bem-vindos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a Alexandre Galante de participar dessa entrevista, desse nosso canal. É sempre um prazer ter o Alexandre, que é uma referência na área. E seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Ricardo. Professor Ricardo e meu amigo também, né? Apesar da gente não se conhecer pessoalmente ainda, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Alexandre, como foi essa trajetória, né? Porque você é jornalista e no jornalismo você chegou à defesa, né? Trabalhar com defesa, trabalha com marinha. Qual foi o seu percurso? Qual a sua trajetória para chegar e ter, né, 3 sites que são referências em termos de defesa no Brasil? Então, né, eu comecei... eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo. A minha infância eu morei no interior de São Paulo, em Santos, também. E em Santos, no Porto de Santos, eu conheci os navios da Marinha do Brasil, né, de outras marinhas, durante a década de 80. Né, em plena Guerra Fria, a gente visitava os navios de guerra lá no Porto de Santos, e a gente pegou esse gosto, né, por navios, né, por assuntos navais naquela época. E em 1986 eu ingressei na Marinha, prestei concurso e fiz o curso de marinheiro em Santa Catarina. Em 87 eu fui para a esquadra no Rio de Janeiro, embarquei na fragata Niterói. Fiquei quase 2 anos a bordo da fragata Niterói, que na época era o navio mais moderno da Marinha do Brasil, né, líder da classe, né? E aí eu tive esse contato, né, mais né, profissional, né, com a Marinha. Em 1990 eu dei baixa da Marinha porque tinham me selecionado para outra especialidade. Eu estava fazendo curso de direção de tiro, mas aí a Marinha queria que fizesse armas submarinas, e aí eu resolvi sair da Marinha. Mas antes mesmo de eu entrar para a Marinha, eu já era colaborador da revista Segurança e Defesa. Antes de entrar para a Marinha, eu fazia desenhos, fazia ilustrações, eu fiz até o perfil das fragatas para um pôster da revista. Então, quando eu saí da Marinha, fui trabalhar para a revista mesmo. Fui colaborador da revista Segurança e Defesa, depois fui colaborador da Tecnologia e Defesa também. E em 1996 eu entrei para o Jornal Globo. Fui trabalhar no Jornal Globo na redação, como diagramador e articulista também. Acabei escrevendo sobre assuntos de defesa no Jornal Globo, a defesa e aviação. Até 2008. 2008 eu saí do jornal e como tinha o site Poder Naval como hobby, que eu tinha criado em 1997, o site Poder Naval acabou virando, né, meu trabalho. E aí depois eu criei mais 2 sites, né, o Poder Aéreo e o Forças Terrestres, né, a pedido dos leitores na época. E depois esses sites viraram uma revista impressa. A gente teve uma revista impressa que era Vendida em Banca, de 2011 até 2015, a revista Forças de Defesa. Aí ficou Trilogia, Forças de Defesa, trilogia de sites. Né, a revista parou de ser editada porque papel, infelizmente, ficou caro. Né, embora a gente prefira, né, esse meio papel, a revista em papel é muito, muito legal, mas economicamente não era mais viável, né? Como a gente tem visto, como a internet tem revolucionado essa área de imprensa. Então a gente continua só com sites. Né, e estamos aí na batalha, né, cobrindo, né, os assuntos de defesa, né, do Brasil e do mundo, né, e continuando com essa paixão, dedicação pelo assunto, né. O seu site é referência. Eu cheguei a colecionar, o meu irmão adorava essas revistas. Eu, de vez em quando, eu comprava para ele essas revistas.
e era interessante como ele gostava bastante. Eu lia com interesse, né? Porque você é militar, você é profissional, você passa a ter um interesse maior. Agora, Alexandre, nós gostaríamos de tratar um dos assuntos que a gente tem analisado, que inclusive no site tem saído, que é a questão da China. A China é, atualmente, né, assim, vamos dizer, o grande rival dos Estados Unidos pela hegemonia mundial, ou seria apenas um rival ali na região da Ásia-Pacífico? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando nós olhamos a China, né, são mais de 20 anos de crescimento econômico explosivo, mais de 10% por mais de 20 anos, e atualmente ela tem uma capacidade de projeção de poder na economia global, é a segunda maior economia do mundo, e grandes projetos geoeconômicos, né? O Cinturão e a Rota da Seda são projetos inimagináveis. Ninguém na história da humanidade fez isso, né? Então, a minha pergunta nesse momento, Alexandre, o que nós estamos vendo? O que a China deseja? Ela ser a nova hegemonia? Ela quer confrontar a hegemonia norte-americana? Ou ela deseja apenas a hegemonia ali na região dela? Ou ela está competindo a nível global já? Bom, a gente vê pelas evidências e também pelo que a própria China publica, né, nos seus documentos, é que ela busca a hegemonia global, né? Comercialmente ela já tem, ela é a maior fornecedora, né, de bens do mundo, né? Ela ultrapassou os Estados Unidos em exportação, né, de manufaturados, ela que exporta mais para o mundo todo. E na área tecnológica militar ela tem avançado com o objetivo de alcançar a paridade militar com os Estados Unidos. Esse é um planejamento da China, né, para chegar em 2049 e chegar a ser o primeiro poder, né, mundial. Então ela tem um planejamento que ela tem cumprido, ela tem alcançado os seus objetivos, né, sucessivamente para atingir esse patamar de potência militar de nível mundial, que é o objetivo deles. Nesse aspecto, Alexandre, a gente tem algumas discussões, né? Com relação ao que eu vejo assim a China. Os Estados Unidos têm uma economia muito mais performática, né? Se nós formos olhar em determinados campos, e é uma economia extremamente diversificada. Já a China ela é bem concentrada, né, na produção de manufaturas e é dependente vamos dizer assim, dependente de commodities. Não que isso seja um grande problema, mas isso leva a uma outra questão. Quando você não produz as commodities necessárias para a sua produção, né, em escala e para o seu consumo, você passa a depender das linhas de comunicação marítima. Tá? As linhas de comunicação marítima são fundamentais para que a China mantenha o desenvolvimento econômico, né? Isso Exatamente. É um grande problema, no meu entendimento. O que você nos diz a respeito? Então, a China ela é dependente das comunicações marítimas, assim como os Estados Unidos também são, como a Inglaterra também, a França, e justamente essas potências marítimas se tornaram potências marítimas justamente por causa do comércio via marítima, né? Pela sua dependência do mar. Né? No começo, antes do petróleo, pelo comércio, depois com o surgimento do petróleo, né? Para proteger essas rotas, né? Do Oriente Médio até os seus países. A China segue pelo mesmo caminho, ela é dependente e tanto ela tem a maior marinha mercante do mundo também, então ela, além de depender do petróleo, né, ela também precisa proteger suas rotas comerciais, por isso que ela busca desenvolver a sua marinha, né, cada vez mais, para proteger justamente essas rotas marítimas.
Alexandre, olha só, agora nós temos uma imagem que está aí, o cinturão e a rota, né, sendo a parte marítima e a parte terrestre. Se nós olharmos esse mapa, nós vamos ver, olha lá, o Estreito de Malaca, né, importantíssimo, né? Nós temos outros estreitos ali, o Estreito de Hormuz, que é importantíssimo. Nós temos o Canal de Suez, nós temos a passagem, né? Isso eu estou falando de mar. Se for por terra, os perigos estão lá, estão todos lá. Nós estamos vendo ali, ó, o Cazaquistão, nós estamos vendo uma parte da rota vai pelo Paquistão e Irã, né? A outra parte passa pelo Paquistão, né? vai Afeganistão e Irã. Então, essas rotas têm problema. Nós vamos nos fixar hoje nessa parte naval, né? E aí? Isso aqui é um desafio, porque quem cuida dessas rotas, atualmente, são os norte-americanos. São os norte-americanos que dão segurança a esse tráfego marítimo nessas regiões. A China já participa também da segurança do tráfego marítimo lá no Chifre da África, né? No Golfo de Aden, desde 2008, 2008 ou 2010, que a China participa da segurança marítima daquela área. Foi por esse motivo também que a China instalou uma base militar em Djibouti, justamente ali no Chifre da África, para poder estar presente naquela região. Então a China já tem aí mais de 10 anos, 12 anos de experiência em operações de segurança marítima. E isso tem trazido uma experiência gigantesca para a Marinha Chinesa. É engraçado, né, que a gente vê o balance e vê o inventário chinês. Por exemplo, olhando, eu estou aqui me fixando no mapa. Os chineses não abriram mão de submarinos convencionais. Por quê? Porque eles têm lá no Mar do Sul da China vários locais onde o mar ele é baixo, relativamente baixo, 400, 500 metros de profundidade, né? E ali bem menos, tem viu? 250 metros, dependendo do local, mas aí para tráfego de grande navio, né? Então, dependendo do local, o submarino convencional ele consegue operar 200, 250 metros e é bem silencioso. Por outro lado, eles continuam balancearam com submarinos nucleares de ataque e alguns submarinos balísticos. Mas o grande, ou seja, isso aí é a negação do uso do mar. Tá. Mas, em termos de esquadra convencional, né, eles estão investindo, assim, às vezes fica interessante, né? Eles começaram a construir porta-aviões, né, e, ao mesmo tempo, estão ampliando o número de fragatas e destroyers, né, contra-torpedeiros. Esse balance o objetivo é dominar essa área da Ásia-Pacífico, em particular essa região, porque a Marinha Americana aí já está começando a ficar para trás, né, em termos de recursos. De tonelagem, com certeza já ficou, mas em termos de número de meios e em termos de recursos. O que você me diz, Alexandre? Sim, a ideia da China é ter a hegemonia regional primeiro, para depois, né, procurar, né, expandir globalmente. Ela criou uma força de dissuasão regional, né, primeiro com escoltas, né, primeiro submarinos, né, como você disse, submarinos convencionais, depois os submarinos nucleares. Ela começou nos anos 70 com submarinos nucleares, mas eram poucas unidades e submarinos tecnologicamente defasados em relação ao Ocidente, submarinos muito barulhentos, mas pelo menos ela dominou a tecnologia do submarino nuclear. Depois ela foi aperfeiçoando, né? Agora as novas unidades submarinos que estão sendo projetados, né, e vão ser lançados em breve, já vão alcançar quase paridade com o Ocidente em termos de nível de ruído. Mas depois dos submarinos ela procurou investir em escoltas, navios de superfície, né, primeiro em navios de superfície escoltas, né, como a gente diz mais no Brasil, navios com classes com pequeno número de unidades para poder testar e depois produzir
novas classes aperfeiçoadas, e depois que quando ela aprendeu, ela chegou num nível que, pronto, não, já chegamos no nível ideal, aí ela começou a produzir em massa. Então, ela produziu mais de 70 corvetas Type 056, depois eu vou mostrar no slide mais adiante. Mais de 30 fragatas Type 054A, que é interessante, essa Type 054, primeiro ela produziu 2 unidades Type 054, como se fossem protótipos. Depois que ela viu que era o que ela queria, foi lá e produziu mais de 30 navios, e o planejamento é mais de 50. Eles estão produzindo cerca de 20 navios de guerra por ano. É praticamente uma marinha europeia por ano, você imagina. Então, quando chegar em 2035, como é que vai estar o tamanho da marinha chinesa? E chegar em 2049, então, você nesse ritmo, né? Quer dizer, mas nada garante que vai manter esse ritmo, porque ela vai chegar um momento que vai ter que substituir os navios, né? Que já lançou e tal. Mas o ritmo realmente elevado e tem assustado, né? As nações ao redor e do Ocidente, né? Por isso que os Estados Unidos estão buscando, né, uma estratégia de contenção, né, com relação à China. Mas só para terminar, depois das fragatas, a China também produziu os destroyers, né, Type 052, agora está no 052D, e está com um super destroyer, o Type 055, que é a maravilha, né, dos escoltas da Marinha Chinesa. E depois dos escoltas, ela investiu em porta-aviões. Primeiro comprou um porta-aviões usado da Ucrânia, né, e da classe do Kuznetsov. E o pessoal achava que o navio ia ser usado, ser transformado em cassino, mas o porta-aviões foi transformado num navio operacional, Liaoning, primeiro porta-aviões chinês. Aí ela produziu uma cópia dele, o Shandong, e lançou em junho desse ano um porta-aviões de 85 mil toneladas, da mesma tonelagem do porta-aviões o Ford, da Marinha dos Estados Unidos. A diferença é que o porta-aviões chinês ainda é propulsão convencional, mas já é equipado com catapultas eletromagnéticas. Então, o avanço da China está sendo assim muito, muito, muito rápido. Um avanço muito, muito rápido mesmo. Eu vou depois mostrar para vocês esses navios que eu falei. Eu vou mostrar nos slides. Dá para ver a diferença. Em 2009 a Marinha Chinesa era assim. 2019 assim. Olha a diferença. Realmente impressionante. Realmente impressionante. Né? Como nós vimos uma postura. Mas o que eu acho que a Marinha chinesa está olhando para trás, não está olhando para frente. Por quê? Porque isso está sendo apresentado lá na guerra da Ucrânia com bastante ênfase. O que era antes algo, em termos de mais especulativos, projetos inovadores, que são os drones, né, navais, né, ou seja, tanto eles de superfície quanto os submersos, né, eu acredito que esse seja o futuro, né, como está sendo especulado para a aviação de caça. Você vai ter um avião, né, tripulado, né, e junto deles vários drones que vão atuar em conjunto. Eu acredito que a Marinha, se é uma Marinha que pense à frente, ela já tem que estar nesse caminho, né, de ir à frente, né, de buscar como ela vai trabalhar, como ela vai trabalhar com drones. Isso é uma coisa. E uma segunda, um primeiro ponto. O segundo ponto, do que eu consigo analisar no meu entendimento, é que os navios serão menores. E nós estamos vendo muito pelo contrário. Tanto os americanos quanto os chineses investindo em unidades cada vez maiores, que são alvos para os drones aéreos, né, e para os drones navais. Eu vejo esse ponto, né? Ou seja, o pessoal, em vez de estar olhando para frente, está olhando para trás. E isso aí, no momento que nós estamos nessa área de transição, eu vejo o século XX muito semelhante ao que aconteceu ao período pré-Primeira Guerra Mundial. Uma rápida transição tecnológica, né, que está se apresentando, e nesse momento, né,
nesse ponto, neste momento que nós vivemos, se você não lançar as bases de uma marinha do futuro, ficar construindo navio grande, né? Pensando, por exemplo, em porta-aviões sem ter drones nele, ou então pensar em porta-aviões de drones, onde você não tenha o piloto embarcado, né, na aeronave, eu acho que esse é o futuro. O que você me diz enquanto disputa norte-americanos e chineses? Então, com relação aos drones aéreos, a China hoje é bem mais avançada que o Ocidente em número de tipos de aeronaves e funções. É uma quantidade absurda de drones que eles fazem. E em termos de drones navais, a China também tem testado, assim como os Estados Unidos, drones navais de diversos tipos, tanto de superfície quanto submarinos. Também tem testado, tá nesse caminho. Só que ainda não como na Marinha dos Estados Unidos também não se chegou ainda a um protótipo que vai falar assim, não, vamos produzir em massa a partir desse aqui, entendeu? Na área naval ainda não chegaram nesse nível, assim como os Estados Unidos ainda não. Então está num momento de transição, mas por enquanto o que funciona, né, as marinhas, assim como as Forças Armadas vão pelo que funciona primeiro e depois vão introduzindo a novidade. Né, hoje a novidade é drone. Mas aí até que ponto o drone vai ser game changer? O drone realmente vai ser revolucionário a tal ponto de decidir um conflito ou ele vai complementar, entendeu? Por enquanto a visão é de que ele vai complementar, que ele não vai decidir conflito. Por enquanto, pode ser que no futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, pode ser que mude. E aí se você tiver já chegado num nível que vai dar para produzir em massa, vai ser feito. Eu acho que como a Marinha dos Estados Unidos está tentando chegar a navios de superfície, combatentes de superfície não tripulados, né, que tem muitos planejadores pensando, a China também está pensando nisso, já está testando navio, mas quando chegar num nível que vai sair de protótipo para realmente para uma unidade operacional, vai produzir em massa da mesma forma, né? Mas por enquanto funciona isso aí. Essa é uma característica assim, dos militares, né? Não é que você seja conservador, normalmente a inovação ela não é introduzida de uma vez só. E isso é um conceito, né? O pessoal civil trabalha muito com armas, né? Na verdade, nós não trabalhamos com armas, nós trabalhamos com sistemas, né? Sistemas antiaéreos, sistema anticarro, né? Sistema de proteção individual, sistema de reconhecimento. Então, dentro dos sistemas, né? Dentro do sistema de defesa, né? Dentro do sistema de ataque, você vai ali misturando, né? Outros sistemas que se complementam e num futuro breve, né? Você aí vê realmente elementos inovadores, né? Isso é interessante. Acho que eu não sei se eu queria te fazer uma pergunta. Quem é que disse? Eu não sei, eu não lembro quem disse que os militares costumam se preparar para lutar a última guerra, nunca a próxima guerra, mas a última guerra, né? Por exemplo, no Brasil muita gente usou a referencial da Guerra das Malvinas, depois da Guerra das Malvinas. Não só o Brasil, outros países também se preparar para aqueles cenários e ameaças que se apresentaram durante a Guerra das Malvinas. Mas e a próxima guerra, né? Qual vai ser? Então é interessante essa questão que você levantou.